Legal. Gente, nossa live, ele vai trazer como pauta principal a questão de marcas próprias e marcas exclusivas. Mas, falando mais de marca própria, depois a nossa convidada vai explicar um pouquinho essa diferenciação aí, né? E uma notícia que eu gostaria de trazer para todos, né, e que me chamou um pouco a atenção, por isso que a gente entra nessa pauta também, tá aqui a notícia, né? O início de 2026 trouxe sinais claros de um consumidor mais cauteloso. Ou seja, o varejo, né, começou o ano, janeiro, ali, com uma retração de 1,5%. E como que a gente faz para olhar esse 2026, que é um 2026 que vai ser bem desafiador, principalmente para o varejo farma? Nós temos aí Copa do Mundo, tem eleições, né, tem muita coisa acontecendo, e esse início, né, que a gente sempre diz que o Brasil funciona só depois do carnaval, mas para nós do farma, o varejo não para, né? E é janeiro, é fevereiro, é dezembro, enfim, tudo isso segue, né? E como trazer uma diferenciação, né? Porque o consumidor está mais cauteloso, a gente vê aí que a macroeconomia está mais apertada, a questão do dinheiro, né? Da disponibilidade do dinheiro, taxas altas, enfim. E como trazer um diferencial competitivo para o negócio, né? Então, isso fica de reflexão já no início do nosso bate-papo aqui, né? E agora eu gostaria de apresentar para vocês a nossa convidada, né, uma convidada especial, e eu vou fazer aqui a apresentação dessa convidada, né. Já agradecer de antemão, né, a Abemapro, né, por estar aqui com a gente, grande parceira nossa, hoje nós somos parceiro Abemapro, né, e eu trago aqui a Neide Montesano, que é a nossa convidada especial de hoje. Então eu vou fazer uma breve apresentação da Neide, né. Neide Montesano, CEO, conselheira, especialista em marcas próprias, né, e terceirização, CEO da Montesano Negócios e presidente da Abemapro, né. Fazendo um breve resumo, né, Neide Montesano, executiva com 46 anos de trajetória profissional, engenheira química, empreendedora por vocação, atua na interseção entre ciência, indústria e negócios, transformando o conhecimento técnico em operações lucrativas, sustentáveis e escaláveis. Neide Montesano é movida por desafios e acredita que o verdadeiro diferencial competitivo está nas pessoas, visão sistêmica do negócio e na capacidade de antecipar o movimento de mercado. Um breve relato profissional aí, né? Neide Montesano foi executiva da Rect por 10 anos, sendo a primeira mulher a liderar integralmente uma cadeia de produção. Fundadora também da Total Química, empresa criada a partir da experiência técnica e visão empreendedora, que já alcançou um faturamento anual aproximado de 500 milhões. Presidente da Abemapro, né? Liderança institucional voltada ao fortalecimento do setor de marcas próprias no Brasil. Ela também, né, e até depois eu vou perguntar como é que ela consegue fazer tudo isso, né, e se dividir em tantas partes, e se ela consegue dormir também um pouquinho para descansar, mas ela atua também no conselho da Confem, conselho feminino da Fiesp, conselheira da rede Mundó, integrante do grupo Mulheres do Brasil e membro do comitê executivo do grupo Mulheres do Varejo. Então, por favor, Neide, seja bem-vinda, né? É um prazer estar aqui né, nessa conversa com você, nessa live aí para vários donos de farmácia. A gente sabe que o horário também, a questão que nem você falou aí de São Paulo, está um movimento gigante, né? Então as pessoas estão chegando aos poucos ainda. Mas, por favor, faça. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Ufa, até eu cansei de tanto que você leu de coisas, mas eu quero dizer uma coisa, os 46 anos é porque eu comecei muito nova, e está lá, 46, não parece, né, que eu vou fazer 68, mas é isso, mas eu comecei nova. Mas é um tempo de experiência muito válido, né? A bem da verdade, eu comecei a trabalhar e eu tinha 9 anos, porque uma família italiana, quando resolve colocar a lojinha, né, a lojinha, todo mundo tem que trabalhar na lojinha, né? Então, a gente começa a trabalhar muito cedo, muito cedo. Mas, enfim, e agradeço muito aos meus pais por tudo. Né? Hoje,
eu realmente agradeço demais. Mas, fora isso, eu, na verdade, sou mãe de 3 marcas próprias minhas, eu que fiz mesmo, eu produzi as minhas 3 marcas próprias, e nona de 2 netinhos, que são uma graça. E aí eu distraio, aí eu consigo distrair, aí eu consigo liberar o estresse. Bom, é um prazer enorme estar aqui, um prazer muito grande poder falar com o Canal Farma, que eu costumo dizer que é o nosso orgulho aqui dentro da Bimapro, né? Porque é o canal que mais cresce, é o canal que segue crescendo 2 dígitos ano a ano, e um trabalho muito bem feito, né? Eu acho que o Canal Farma ele vem fazendo um trabalho sabendo aquilo que não deve fazer, que o varejo alimentar já fez e que errou, então o canal Farma não erra, né? Tem essa possibilidade de evitar alguns erros. Erra, mas para evitar alguns erros, o que faz com que se acelere mais o desenvolvimento e cresça mais rápido do que lá no passado. Eu vou subir uma apresentação que eu fiz exclusiva para vocês e de antemão, Daniel, eu quero que você saiba que ela está totalmente disponível para você Obrigado. trocar, enfim, usar da forma como você entender que queira usar. Onde que a gente compartilha a tela? Aqui? Então, vamos lá. E a nossa tela está onde? Aqui. Ok. Muito bom. Agora a gente precisa vir na tela inteira. Cadê? Isso. Perfeito. A primeira observação aqui é nada como o Photoshop. Olha que maravilha que está essa foto, né? Nada como se caprichar numa foto. E ela vende, né? Bom, então a ideia é falar com vocês sobre como é que a gente consegue proteger negócio, né? Principalmente guerra de preço dos pequenos com os grandes, e não só de pequenos varejos com grandes varejistas, mas também dos pequenos varejos ou dos grandes varejistas com as grandes multinacionais que até hoje sempre invadiram e dominaram esse mercado. Então, eu quero passar primeiro para vocês uma historinha da Bimapro e vocês conhecerem quem é a Bimapro. A gente tem um filme institucional e é bem rapidinho e eu vou passar ele aqui para vocês. A Bimapro trabalha para o desenvolvimento e qualificação do mercado de marcas próprias e terceirização no Brasil desde 2006. Reconhecida pelo vanguardismo e inovação, somos uma das 2 únicas entidades no mundo dedicadas ao setor. Acreditamos no crescimento por meio da cooperação, construindo um mercado forte e competitivo através da integração de todos os elos da cadeia. Somos mais de 90 associados, que representam um faturamento de 211 bilhões de reais e quase 3 milhões de empregos diretos e indiretos. Trabalhamos para garantir que cada associado tenha as ferramentas necessárias para crescer e prosperar. Atuamos junto aos órgãos governamentais para defender os interesses dos associados. Promovemos diversas ações em busca da regulamentação de produtos de marca própria nos âmbitos federal, estadual e municipal. Realizamos encontros para compartilhamento de conhecimento e networking, eventos presenciais e online, além de visitas e viagens técnicas nacionais e internacionais. Marcas próprias são marcas que crescem, cada vez mais se consolidam no Brasil e no mundo, por apresentarem propostas atuais, portando sempre inovação. É importante entender os principais pilares de um bom negócio no setor. Selecionar os melhores parceiros, implantar processos e comunicar de forma ética a toda a cadeia, a todos os stakeholders. Vivemos em um cenário otimista que a Bimapro tem confiança em manter desde o nosso surgimento, com a certeza que contaremos sempre com reconhecimento e apoio dos associados, do mercado, das instituições, do principal protagonista, que são os consumidores. A união de esforços é fundamental para construir um mercado próspero, inovador e integrado. Associe a sua empresa também. A Bimapro, nós existimos por você.
Legal. Muito bom, né? Muito bom. Opa, pronto. Então, essas informações, basicamente, nós já vimos lá. Nós nascemos em 2006, final de 2006, lançamos a Abimap no mercado em 2007, e de lá para cá, a gente vem fortalecendo muito a cadeia, e eu costumo até dizer que hoje, né, onde eu vou, o pessoal faz, nossa, Neide, como a marca própria incorporou e vem crescendo e vem ficando, se tornando importante para os negócios. Eu falo, pois é, quando lá atrás, quando tudo era mato, a gente persistiu muito, a gente fez com que todo o nosso setor fosse se qualificando, fosse melhorando, fosse entregando a promessa para que pudesse crescer. A confiança do consumidor em 2000 era de 16%, segundo a Kantar Penny. Hoje, a confiança do consumidor em marca própria é mais de 90%. Então, realmente, a gente fez um trabalho importante. Mas importante também é a gente entender que uma marca própria é toda marca exclusiva de um dono de marca, que não é uma indústria. As pessoas costumam confundir, né? Não, eu não tenho marca própria, eu tenho marca exclusiva. É marca própria, né? Chama-se marca própria. Aqui o Brasil tem essa coisa da compreensão da língua, né? Como lá fora é private label, é tudo private label. Mas marca própria é toda marca exclusiva de um dono de marca que não é uma indústria, porque se for uma indústria, o que ela faz com a outra indústria é terceirização. O B2B. O B2C, uma indústria numa ponta e na outra ponta um dono de marca que não é indústria, é um atacado, é um distribuidor ou é um varejista, isso é marca própria. Isso posto, eu quero mostrar um pouquinho para vocês a questão de como é que está o cenário no mundo e no Brasil. Nós temos parceria com algumas entidades, algumas empresas de dados, aqui neste caso a gente está falando da Nielsen, onde eles trazem para a gente que globalmente a gente atinge 22,8% de participação, lá em 2024, em 2025 isso já foi para praticamente 25%. E que 53% dos consumidores globais dizem que estão muito propensos a comprar marca própria, o que antes nunca aconteceu. E, claro, a gente está falando de global. Quando a gente entra na Europa, esse número muda muito, porque a Europa é o mercado mais maduro que existe em marcas próprias, começou lá na década de 50. Então, hoje eles têm volumes muito maiores. É lá na Europa que nós temos um Mercadona com 84% de marcas próprias, um Lidl com mais de 90%, um Aldi com mais de 90%, uma Eurospin italiana com 100% de marcas próprias nas suas redes. Então, é lá que realmente o número fica mais bacana, né? O número muda. E o grande destaque, com certeza, é a Europa, né? Hoje ela tem 36,9%, hoje não, em 2024. Tinha 36,9%, a gente está falando de uma Ásia que ainda é muito baixo, 2,4%, África com 11%, América do Norte 18,2%, que também em 2025 fecha já próximo de 20%, e América Latina, que também ainda continua um pouco mais baixo o número, mas sempre crescendo. A percepção dos consumidores, elas impulsionam o sucesso das marcas próprias. Então, quando a gente olha, né, os países da América do Sul, América Latina praticamente, porque tem México também, 68% das marcas próprias são boas alternativas de compras versus a marca tradicional. 69% acredita que marca própria oferece bom custo-benefício, e 60% compraria mais produtos. Isso, dessa forma, América Latina. Mas quando a gente entra dentro dos países que compõem os 4 países que foram pesquisados, o Brasil, ele se supera, porque ele basicamente supera tanto na parte tanto na questão de quem compraria mais produtos, que tem 66% hoje, quanto a questão de marcas próprias oferecem um custo-benefício interessante, que nós estamos com 72%. E empatados lá na boa alternativa versus marcas tradicionais. A gente tem hoje o Chile e a Colômbia, Chile, Colômbia e Peru, que estão trabalhando muito, muito forte com marcas próprias também. E Chile e Peru é um brasileiro que está lá na maior rede, né, de varejo, é o Canal Alimentar,
e que começa, inclusive, com Pharma também. O Gerola está lá, nos representando como um bom profissional de marcas próprias. E o consumidor, ele associa acessibilidade e qualidade à marca própria, o que é muito interessante, porque esses são critérios importantes para a compra, né? Então, quando a gente olha aqui os itens que têm estrelinha, né? Então, por exemplo, acessível, né? E um bom custo, sempre disponível em loja, porque marca própria tem menos ruptura. Qualidade superior, especificidades dietéticas de saúde, bom atendimento ao consumidor, melhora continuamente, benefícios sociais, disponível online, diferente, mais interessante que as outras. Isso, para nós, é muito importante, porque mostra o quanto o consumidor está satisfeito com a entrega, satisfeito com o serviço. Marca própria não é produto próprio, é uma construção de marca. Se constrói marca entregando vários requisitos, não é entregando um produto, e muito menos o mais barato, né? É importante que a gente diga isso para vocês compreenderem, inclusive, os próximos números que virão. A marca própria, ela cresce 9,2%, mas o Pharma tem a maior concentração de crescimento de marca própria, principalmente no interior do Rio, Minas Gerais, Espírito Santo, que tem assim a relevância maior. Então, esse gráfico é bacana porque ele mostra o quanto que o canal Pharma, como eu dizia para vocês lá no começo, vem crescendo em importância, né? Dentro se vocês olharem, por exemplo, estes números, vocês verão que o canal Pharma, ele cresceu 27,4%. Então, é um número bastante significativo, porque no total, o mercado cresceu 15,7%. A marca própria cresceu 27,4%. Isso é um número muito, muito, muito bacana. Por que investir em marca própria no Brasil? Sempre me perguntam, né? Mas, gente, para quê, né? Por que eu vou gastar energia? Por que eu vou colocar minha empresa dentro desse negócio? A troco do quê? Né? O que eu ganho com isso? Pois você ganha muito. Frente ao potencial de venda de marca própria globalmente, ainda há muitas oportunidades para o Brasil se desenvolver. Quando a gente olha os números lá fora, quer seja no mercado europeu, quer seja no mercado americano, que também cresce muito, né? A gente descobre que o Brasil ainda tem muito para desenvolver, porque os números aqui ainda são bastante pequenos frente ao que é lá fora. Começamos depois. A gente começou 20 anos depois. Então, tudo bem que a gente tem aí o mundo hoje correndo muito mais rápido, mas existe um tempo de maturação. Existe a melhor forma de fazer que tem que se buscar, e a gente está vivendo esse momento agora, por isso que a gente está crescendo exponencialmente. O consumidor brasileiro, ele já tem uma percepção positiva sobre as marcas próprias, o que é muito bacana, porque a gente consegue desenvolver um sortimento muito legal, que é uma grande oportunidade para os varejistas. Vocês vão ver lá na frente um número que fala sobre lançamentos, o que acontece no faturamento quando tem lançamento de marca própria. E a marca própria, ela é uma opção de compra que dá possibilidade de acesso a diferentes categorias e produtos. Produtos e categorias que, muitas vezes, algumas classes sociais não poderiam acessar. E, através da marca própria, elas conseguem acessar. Se elas, inclusive, existem estudos que mostram que dentro de uma cesta de compras só de marcas tradicionais e uma cesta de compras só de marca própria, existe uma economia de praticamente 25% a 30%. Esses 25%, 30%, o consumidor acessa um produto que, eventualmente, ele não poderia acessar. Uma máscara, um delineador, um produto para marcas, para rugas, um batom diferenciado. Às vezes não dá para fazer isso, porque precisa ter dinheiro para comprar comida. E mesmo no canal alimentar, é uma coisa muito louca, porque as pessoas conseguem acessar um iogurte que eventualmente não poderia acessar,
um amaciante de roupas que não poderia acessar, tinha que comprar lá do caminhãozinho da rua. Então, essas possibilidades, hoje, elas são tão perceptíveis para o consumidor que faz ele que fideliza ele, que ele vai até lá só para comprar aquele produto, porque atende, entrega, atende o que ele precisa, entrega e economiza. E por serem exclusivas, né, essa marca própria, ela consegue fazer com que a fidelização, ela consegue que se tenha uma lealdade do consumidor àquela marca. Eu nem preciso dizer para vocês o que aconteceu com o Nidis, né, que todos vocês provavelmente sabem o que é Nidis e hoje como é que Nidis se apresenta até como uma das marcas mais importantes no mercado. Eu vou contar uma coisa rápida para vocês. Eu fui fazer uma palestra na DPSP, tinha aproximadamente 60 pessoas, estava todo o pessoal de marketing, desenvolvimento, de marca própria, pessoal de marketing da DPSP e algumas pessoas de operações. Num determinado momento, a diretora de operações faz, nossa, vocês não sabem o que aconteceu essa semana. Uma consumidora entrou numa loja nossa e ela disse, como vocês não têm Nidis aqui? Aí o pessoal da marca própria falou, como assim? O Nidis é a marca da RD. Ela falou, então, nós precisamos fazer o que eles estão fazendo, porque eles vieram procurar dentro da Drogaria São Paulo o Nidis, né? Então, olha quando o trabalho é bem feito, a construção da marca, ela é muito bem feita. E aí, como é que as marcas próprias estão crescendo no varejo farmacêutico, né? Então, a gente está aqui com dados de outubro de 2025 a agosto de 2025, e é da Equivia, e que também é uma parceira nossa, e que nos próximos meses nós teremos, inclusive, alguns dados que são exclusivos, que nós estamos pedindo para eles, que são necessários para nortear os negócios de marca própria no canal Farma. Então, aqui vem o crescimento do setor farmacêutico ter sido mais relevante, quando eu disse para vocês. Quando a gente olha o e-commerce, ele cresceu 10%. O canal alimentar, o varejo alimentar, 9,5%. Eletrodomésticos, 6%. Vestuário, 7,2%. Percebe? Mais ou menos, né? Ali no crescimento PET, que segue crescendo e cresceu 10,5%. E a farmácia cresceu 12,7%, e parte do crescimento teve forte influência da retomada de VMS, que obteve o maior, né, índice IOI. E, além disso, o preço médio de medicamentos prescritos cresceu acima da inflação, e isso, obviamente, acima dos produtos de consumo. A gente tem aqui um outro gráfico que eu trouxe para vocês verem a importância. Em 2021, a gente tinha uma importância, né? E aqui a gente está falando dos últimos 5 anos. A gente está falando das importâncias que tinham os fabricantes 82% com 1.688 marcas. Hoje, em 2025, a gente tem a importância do 80-20, os fabricantes com 80, ao invés de 82, e as marcas diminuíram. Elas não têm mais 1.688, não existe mais 1.649. Então, a gente tem uma mudança de mix, né, especialmente no salão, e as farmácias passaram a atuar muito como um ponto de bem-estar à população. E, embora a concentração do mercado permaneça estável, praticamente a mesma quantidade de fabricantes e marcas é responsável por 80% da venda, 80% da receita. Isso, para a gente, é importante a gente entender, porque a gente precisa entender onde a gente coloca a marca própria. Quando nós vamos fazer uma marca própria, desenvolver, onde é que a gente entra? Estrategicamente, o que é melhor? Onde é que é melhor a gente fazer ou começar, quando se vai começar? Aí, nós temos aqui um canal Farma nos últimos 5 anos. Então, os top 10 de 2020, bom, em 2021, obviamente, era a ivermectina, né, porque não vamos esquecer que a gente estava aqui no meio da pandemia, então, a gente tinha aqui marcas que, Dorflex, Pampers, Rexona, se falava muito do crescimento deles. Obviamente, a gente tem um Ozempic hoje, fazendo parte desse top 10, e o Wegovy, né? E daqui a pouco aparece também a outra, como é o nome?
a outra que hoje está se tomando muito, Mounjaro, né? Mas o crescimento de marca própria é muito visível. A gente tem Nidis como a 7ª marca, né? No top 10 de marca. Então, é fantástico a gente ver uma marca própria avançando, né? Sem ser de uma grande indústria, só no meio de gigantes, a marca própria aqui se destacando em 7º lugar. Esse é um trabalho bem feito. Mas, quando a palavra é remédio na cabeça do consumidor, Nidis também aparece consistentemente no top of mind. Tem Panvel, Ultrafarma, Pague Menos, também merecem destaques, mas a Nidis é bem forte. Eu até fico muito feliz de ver isso, porque quando a RD, em 2017, resolveu reativar, reviver a marca Nidis, ela levou para lá uma diretora, que era Luciana Tortorelli, que ela vinha do Dia por Cento. Até o pessoal brincava, falava assim, nossa, mas uma pessoa que veio do canal alimentar vai para o canal Farma. Foi isso que aconteceu. E ela entrou aqui, ela veio para a Bimap, para Cine, a gente se conhecia já há 17 anos do Dia, Cine, eu preciso de você. Eu não entendo nada de farma, né? Você sabe que só entendo de alimentar. E a gente vai precisar fazer um trabalho forte. Nós fomos para as feiras da PLMA, tanto Amsterdã quanto Chicago, os congressos, enfim, tudo isso contribuiu muito para que eles crescessem e se tornassem o que tornaram. A marca própria segue crescendo e é uma evolução bastante significativa, quando a gente vai de 3,8% para 4,8%, 1% é bastante dinheiro, é um crescimento muito bacana. Eu não sei se vocês sabem, mas no ano de 2025, a RD fechou com praticamente 2 bi de faturamento de marcas próprias e a Pague Menos com 1 bi. A Cifarma com 800 milhões e já com o objetivo de chegar em 1 bi também até 2027, se eu não me engano. Então, a gente tem aqui o crescimento delas, né, por cada rede. Então, a gente tem o maior crescimento foi a Drogaria Araújo, gente, só para vocês entenderem. Ele cresceu 29,3%. Lembrando que Araújo é um case, né? Eu brinco que Araújo, eu não sei se vocês sabem, ela é o metro quadrado que mais vende ração animal no Brasil. Então, assim, ela é um case mesmo, né, Araújo? Mas ela vem se dedicando bastante às marcas próprias, muito. A Demil também, a nossa associada também o Thiago vem fazendo um trabalho bastante bacana lá. A Pague Menos investiu muito, a Pague Menos e a DPSP e a Pague Menos começaram a tornar uma marca própria, uma unidade de negócio dentro do negócio, assim como é a Raia, com marketing, com uma diretora exclusiva para eles, com toda uma equipe de desenvolvimento. Então, eles vêm crescendo bastante, esse número só melhora, né? Aqui eu trouxe mais um gráfico para vocês que mostra como é que a região Norte e Nordeste está ganhando espaço dentro do mercado de marca própria. Porque às vezes a gente acha assim, é só São Paulo. Não é. Né? A marca própria vem ganhando espaço, muito espaço também na região Norte e Nordeste. Norte, também sou até suspeita, porque contribuí muito com a Bemol vem crescendo bastante, existe hoje categoria, só para vocês entenderem, que tem a maior venda por metro quadrado de determinados produtos, e isso é muito, muito legal, né? Eles nos procuraram lá no comecinho também, quando eles queriam, estavam começando, né, a fazer marca própria, eles tinham 20 unidades de farmácias dentro do negócio Magazine deles, e eles iam começar a colocar unidades fora do negócio Magazine. Eu não sei se vocês sabem, a Bemol é o Magazine Luiza, né, da região norte. Eu até brinco, né, que ele é o Magazine Luiza, mas ele não deve nada para o BNDES, está super bem de dinheiro, super bem de grana, a família tem muito dinheiro e eles são uma empresa super saudável, com vários negócios também, mas enfim, eles crescem muito. E aí, quando a gente olha o crescimento, né, em percentual por região,
a região Sudeste, enquanto a região Sudeste cresceu 12,5%, a gente tem uma região Iaçu 16,6%, a gente tem a região Norte crescendo 21%, e a região Nordeste, cadê? Está aqui embaixo. Ai, ela não saiu aqui, gente, desculpa. Acho que cortou. Mas, enfim, crescendo aí seus 20% também. Isso é muito importante, porque daí a gente percebe que é o Brasil todo engajado e na percepção do quanto a marca própria melhora seu negócio, né? Quando a gente fala um pouquinho só de cuidados com a incontinência, só para citar um exemplo para vocês, os números ficam super bacana, né? Porque você consegue ver o quanto cresce. Hoje, a gente a gente tem, né, informação dos nossos associados, e são nossos associados todas as grandes redes, e redes de farmácias também, como a Cifarma, Unifabra, Demil, enfim, várias são nossos associados também, e aí o feedback que eles dão é sempre o mesmo, né? Nós achávamos que quando entrasse em produtos mais delicados, onde a marca pesasse mais, a gente percebe que não tem mais isso. Eu posso lançar um protetor de 90, que ele vai vender muito. Então, existe uma confiança já tão grande e vem amadurecendo tanto que dá para brincar de lançar produtos em todas as categorias, em todos os segmentos. Os lançamentos contribuem mais na receita das marcas próprias do que quando são lançados a escala os novos das marcas convencionais. Quando a gente compara o lançamento das marcas convencionais com o lançamento das marcas próprias, o lançamento das marcas próprias, eles contribuem mais na receita. No final do dia, no dinheiro que entra no bolso, né? No final do dia é isso. Quanto entrou no meu bolso, da marca própria entra mais do que da marca tradicional. E não é que é mais, né? Quase o dobro. Porque quando a gente está falando de marcas convencionais, é 3,2% que aumenta a receita. Quando a gente está falando de marca própria, a gente está falando de 6,2%. Então, não estamos falando de um mais, a gente está falando do dobro, né? E é muito bacana. Eu aqui vou até fazer um comentário interessante, eu não sei se eu coloquei aqui no próximo slide, mas em todos os segmentos, tá? Eu não sei se vocês sabem, Leroy Merlin tem quase 40% hoje de marca própria, Decathlon tem mais de 80% de marca própria, que às vezes as pessoas não sabem, né? Um Carrefour tem 28%, 23%, um Grupo Pão de Açúcar 21%, isso sem considerar o têxtil, porque a hora que coloca o têxtil aumenta. Quando a gente está falando de RD, por exemplo, e a gente tira, né, a gente compara como se deve comparar e como é comparado na Europa, por exemplo, pega o faturamento total da RD. Quanto é o faturamento total? E de marca própria a gente vai falar em cerca de 4%, mas se a gente tirar do faturamento da RD aquilo que não é possível fazer marca própria, nós não podemos fazer marca própria de medicamento com prescrição. Quando se tira isso do faturamento, nós aumentamos para 12% a participação da marca própria, que é a participação como ela é medida na Europa e nos Estados Unidos. Não adianta fazer do bolo todo, é assim, daquilo que é possível fazer marca própria, quanto que eu vendo e quanto eu vendo de marca própria, quanto que eu tenho para crescer, porque é um crescimento possível de ser atingido. Não adianta falar num crescimento daquilo que não é possível fazer, né? Então, Neide, desculpa, você vem falando aí sobre a questão da marca própria, de aumentar a cesta do cliente, né, e praticamente dobra. Nós estávamos conversando também há pouco tempo, né, quando o cliente coloca a marca própria na cesta ali, né, no cestinho, o quanto que isso impacta o ticket médio, né, e sem falar que a marca própria, habitualmente, né, ela já vem com uma margem, ou seja, a lucratividade do produto mais relevante também para o negócio, né? O ticket do varejo, qualquer segmento que seja, em todos os segmentos, o ticket com produtos sem marca própria, comparado ao ticket que contém pelo menos uma marca própria, esse é o dobro. O ticket dobra.
E isso mostra a veracidade da criação, desde a hora da criação da marca própria, que era para fidelizar. Então, quando você tem um produto que só você vende, o consumidor vai na sua loja, ele acaba comprando todo o restante lá. E principalmente porque hoje as pessoas têm tempo para ficar indo para lá e para cá, né? A geração millennial, principalmente, a geração Y, eles vão porque lá eles encontram aquele produto e acabam comprando todo o restante. É por isso que dobra o ticket. E essa é, assim, talvez uma das maiores motivações para o crescimento de marca própria em todos os segmentos e todos os canais. Eu não sei se vocês viram ontem o anúncio do Atacadão, que lançou a marca própria dele, no Cash. E, obviamente, ele tinha que fazer isso porque o Açaí acabou de montar toda uma estrutura, também uma estrutura assim como a da ARD, com o diretor e tudo mais, e o foco deles não será mais expansão, vai ser marca própria e operação, né? Redução de custo de operação. Então, é uma realidade, não tem o que fazer. Ontem eu estava num evento e estava a vice-presidente da Unilever e ela disse para mim, Neide, há tantos anos você fala de marca própria e aí está aí, né? Chegou e a gente lá dentro fica pensando. Eu falei, é bom vocês pensarem mesmo, porque lá na Europa, vocês têm 20% para competir com todo mundo. Você vai no Mercadona, tem 82% de marca própria, sobrou 18% para todas as multinacionais disputarem. Então, é assim, lá vocês fazem marca própria, tem que fazer, porque se não fizer, está fora do negócio, né? E está fora, e não vai adiantar querer mudar isso, porque isso é uma realidade no mundo todo. E isso Neide. é muito bom, porque a hora que você dobra o ticket, porque você tem uma marca própria, e a hora que você tem maior margem na marca própria e aumenta o número de itens nesse ticket, você aumenta a tua margem. Maravilha. Neide, só para trazer isso mais forte, aí você falou que a Unilever, lá fora, ela produz marca própria. Produz. Isso, né? E até porque o nosso varejo, eles comparam muito com o varejo da Europa, né? E, claro, lá é referência, a gente ainda está engateando, tem muita coisa para acontecer. Mas tu vê, né, a Unilever, que é uma grande hoje aqui, que marcas comerciais, mas lá ela produz marca própria para poder estar dentro do mercado, né? Dentro do jogo. E não é só ela, Daniel, só não produz marca própria no mundo a Coca-Cola. Aliás, ela não produz nem a dela, né? Porque ela não tem mais fábrica. Todas as outras produzem. Existe uma grande vantagem na Europa e nos Estados Unidos, que é a vantagem regulatória. Aqui no Brasil, você é obrigado a escrever quem é o produtor, o fabricante no rótulo. Lá não é. Lá é obrigado a escrever um responsável pelo produto. E o responsável é o dono da marca. Então, lá eles podem fazer, porque eles não vai ter aquela comparação, nossa, é feita pela Unilever, então vou levar marca própria. Lá não tem isso, nem nos Estados Unidos. Então, lá eles fazem, todos fazem marca própria, porque seria impossível eles competirem. Nós estamos falando de um mercado que está praticamente chegando a 50% de tudo que ele vende, o mercado europeu como um todo, chegando a 50% de tudo que eles vendem. Então, é difícil, né? Como é que eles ficam fora, por exemplo, de um Lidl, que tem 94% de marca própria, com 15 mil pontos de venda na Europa? É uma luta. Custa muito caro aquele espaço. Muito caro. Eles se matam para ocupar aquele espaço. E as fábricas precisam continuar funcionando. Então, lá eles fazem e não tem volta, tem que fazer mesmo. Tá? Então, a gente está falando de um futuro promissor, né? A gente está falando de espaço para tracionar a categoria, sempre lembrando que a inovação é um ponto fortíssimo da marca própria. O outro ponto muito forte é que o varejo ele consegue saber qual é a demanda reprimida, porque ele está com o consumidor, com ele. Entre o fabricante que vai desenvolver um produto e o consumidor, aqui no meio tem quem está direto com ele e tem a condição total de saber qual é a demanda reprimida e atender essa demanda. E a inovação, para a marca própria, ela é muito mais rápida do que qualquer outra marca. Enquanto uma multinacional vai demorar 1 ano e meio, 2 anos para desenvolver um produto, na marca própria, a gente desenvolve em 6 meses. As fábricas são menores. A inovação chega do mesmo jeito. As moléculas novas chegam.
Porque, como eu digo sempre, a marca própria, ela está fazendo com que pequenas empresas virem gigantes quando estão produzindo marca própria. Porque não dá para produzir marca própria. E aqui é importante, gente, prestem muita atenção. A marca própria cresce, mas todas as marcas que são sérias, elas auditam o fornecedor para saber se esse fornecedor realmente tem condição de produzir o patrimônio dela, que é a marca. Todas as redes têm empresas que fazem a revisão de dizeres legais dos produtos, porque a gente brinca, né? Indústria não sabe escrever rótulo, gente. Não sabe. A indústria não sabe escrever rótulo. Ela sequer copia as correções que a gente faz. Eu tenho uma empresa de regulatório, né? Então, eu brinco com a RD, a Pague Menos, a Bemol, são todos meus clientes, eu brinco com eles, caraca, a gente acabou de fazer esse rótulo 6 meses atrás. Aí vem outro, e eles nem copiaram, eles continuam errando tudo. Então, assim, erra. E, às vezes, os erros são fatais. Em 2019, a Simeticona da Raia Drogasil tinha um erro na embalagem. Era um erro crucial para a lei, porque, perante a lei, medicamento, o saque do medicamento é o da fábrica, é o fabricante que tem que atender o saque. O telefone era do fabricante, mas na hora que a empresa fez a arte, ela colocou www.rd.com.br embaixo. E isso fez com que a gente tivesse um problema seríssimo na Anvisa, porque, claro, as grandes multinacionais que ficam buscando pelo em ovo para acabar com a gente, foram lá, né, as grandes associações das grandes indústrias foram e fizeram tirar, e não queriam mais medicamento marca própria. Enfim, tem que tomar muito cuidado com a rotulagem. Agora, recente, a gente teve outro problema, né? Eu acho que todos vocês devem ter ouvido falar, alguns de vocês, que a Raia Drogasil está tendo que recolher os MIPs das marcas Nides e Bewell. Não é por conta de regulamentação, não é por conta de estar, porque quando saiu a nova regulamentação, mesmo eles querendo acabar com a gente não deixou, porque eles escreveram o texto errado, né? Eles escreveram um texto dizendo, fica proibido a partir da publicação desta a comercialização de medicamentos com a marca da farmácia, da drogaria e da distribuidora. Então, o que nós fizemos? Orientamos todos os nossos associados a fazerem outra marca. Só que a Raia fez um evento e, nesse evento, a Raia comprou uma indústria farmacêutica. E ok, tudo bem, perfeito, é um outro negócio, está tudo certo. As moléculas que estão sendo regulamentadas é daquele CNPJ, da indústria. O varejo não produz marca própria e nem pode. E no Globo saiu lá, a RD lança 20 moléculas de marca própria, gente. Foi a conta de mandar recolher tudo. Agora lá vamos nós, né? Fazer todo o trabalho, como a gente fez agora recentemente, que a dona Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, resolveu fazer um acordo com as associações de farmácia para apoiar ter farmácia no supermercado, fizeram um apoiozinho, né? O Galassi fez um acordinho do tipo, a gente te apoia, mas você não pode fazer marca própria. Ele disse, tudo bem, a gente não faz. E lá entramos nós, com uns 20 senadores, para tirar essa frase, tirar esse artigo do projeto de lei, e nós conseguimos. Eu brinco que eu entrei com os 4 pés, o corpo inteiro, a tradição calabresa, enfim, mas nós tiramos. E agora lá vamos nós de novo, mas a Raia cometeu um erro, né? Isso não foi um problema então tem que tomar cuidado com o regulatório. O regulatório, né, é importantíssimo. Então, olha aqui, gente, como ele é promissor, né? Vejam o quanto vende de produto de marca própria em farmácia, de maquiagem e perfume. Olha só, 26%, 24%. Eu vou contar uma coisa rápida para vocês. A gente agora, no começo do ano, foi fazer a imersão europeia de marcas próprias. Então, a gente visita uma feira e visita em países, os varejistas desses países, visita como é que eles estão. Este ano, nós fomos para Valência, na Espanha, visitamos o Centro de Coinovação do Mercadona, que é uma escola
de formação de marca própria. Eles abrem para a Abimapro, eles não abrem para ninguém, para a Abimapro eles abrem. Estivemos lá, olhamos o mercado, e eles têm perfumes, não da colônia, perfumes, que eles têm 70% do share da Espanha é da marca deles. 70% do share do perfume. Perfume, gente, que é uma margem de lucro muito grande. 70% de share. Então, assim, quando ela é bem feita, né, ela se sobressai. E se sobressaem praticamente todos as categorias. Eu vou falar um pouquinho rápido para vocês o que nós fizemos em 2025, porque eu queria que vocês soubessem quem somos nós, porque nós estamos falando da marca própria com tanta propriedade. E daí só assim, o que nós fizemos em 2025. Então, a gente foi para a Feira Marca Bolonha, que é uma feira que este ano nós levamos, inclusive, nós fomos visitar, entender como era, ver a importância dessa feira. A gente entendeu ela ser muito importante esse ano, inclusive, a gente estivemos lá com o stand. Nós fizemos fóruns de negócios, nós fizemos a imersão europeia de marcas próprias, nós fomos para Amsterdã, Valência e Londres. Nós fizemos visita à PLMA Amsterdã, fizemos um pós-imersão, um encontro exclusivo. Na PLMA, eles têm um respeito tão grande pela Abimapro, que a gente fez um encontro na sala presidencial deles, todos nós, né, toda a comitiva, com a presidente e os vice-presidentes da PLMA. Nós lançamos a Abimapro Norte e Nordeste, estivemos e estaremos sempre na Bradilan, tem muitos associados nossos que expõem na Bradilan, estivemos na Anuga, no Latam Retail Show, que é importantíssimo também para abrir a cabeça de como que devem ser os negócios, no Brasil em Código da GS1, tivemos uma parceria com o Pós-NRF, com o Latam também, de líderes de varejo do Latam, parceria com a Anuga Brasil, nós fizemos uma palestra num evento deles, e também tivemos em todos os eventos da GS1. Demos várias entrevistas, eu trouxe aqui só as mais importantes para vocês, que é do jornal Band News, Estadão, fizemos entrevistas com a LPA, atuamos forte no Senado e conseguimos que fosse retirado o artigo proibindo marca própria por 100% dos 20 senadores que eram os responsáveis pelo projeto de lei. E o que a gente está fazendo agora em 2016? A gente já foi para a imersão europeia, onde a gente participou com o espaço lá dentro, a gente visitou o Centro de Coinovação, de novo, do Mercadona. Agora a gente vai ter a pós-imersão, dia 9 de março, das 17 às 20h30, vocês são nossos convidados, nós, inclusive, faremos uma transmissão online também, porque é muito importante o que foi visto lá. Vou dar um spoiler para vocês. Existe um estudo que foi feito pela Bocconi, a universidade mais forte da Europa, que fica na Itália, de economia, e a economista da Bocconi mostrou que o sistema de saúde italiano teve uma economia de 20% com a saúde dos italianos. Isso se deu por conta da marca própria. A responsável é a marca própria, porque a marca própria, ela dá o acesso aos produtos saudáveis. Então, tem muito produto saudável na Europa, mas eles eram muito caros. E, através da marca própria, as pessoas de menor poder aquisitivo puderam acessar esses produtos saudáveis. Isso melhorou muito a saúde da população. E um outro número importante, o governo italiano anunciou que 22% foi a economia
do consumidor italiano nas cestas básicas com a marca própria, o que fez com que canais como segmentos como cosmético, esportes, até venda de carro, melhorassem, porque essa economia feita com, às vezes, alimento ou, às vezes, medicamento, ela é uma economia que ela vai, a população não vai guardar o dinheiro no bolso, ela vai acabar comprando outras coisas, outras necessidades, e muitas vezes, obviamente, produtos que, eventualmente, ela não poderia comprar, porque crise existe no mundo todo, né? E nós visitamos a Espanha, nós visitamos dessa vez nós visitamos Paris e visitamos Bolonha novamente. E tem bastante coisa muito bacana para trazer para vocês. A gente lança agora a Imersão Brasil, porque a gente falou, poxa, a gente vai tanto para fora, né? A gente quer visitar aqui também. Como nós estamos aqui? Como é que as empresas estão desenvolvendo suas marcas aqui? Então, nós resolvemos fazer uma jornada diferente, uma jornada norte e nordeste, onde nós visitaremos canais alimentares, canais farma, né, no norte e nordeste. Isso vai acontecer de 4 a 10 de julho, e nós estaremos soltando essa programação muito em breve, muito provavelmente até final da semana que vem, tá, Daniel? Nós temos o primeiro robô marca própria do mundo, né? O Mark é uma IA, mas a gente já entendia a importância da IA lá 3 anos atrás, e nós construímos uma IA exclusiva para a marca própria. Hoje, o Mark, que é o nosso IA, o nosso robô, ele lá dentro tem muita informação que vocês precisem, que vocês podem usar, e a gente faz de novo a nossa 6ª Semana Internacional da Marca Própria, 15º Congresso, que vai acontecer nos dias 21 e 22 de outubro, no Pátio Vellucci, e desde já vocês também estão convidados a vir. O nosso congresso, ele não é pago, mas ele é só para associado ou associados dos nossos associados, né? Também podem participar. Nesse congresso acontece exposição, tem exposição dos patrocinadores e tem, a gente brinca, né, que é um dia de MBA de marca própria, porque as palestras são muito engrandecedoras. E nós entregamos no dia 21 o prêmio marca própria, prêmios marca própria, que certamente vocês terão como colocar, né, para apreciar e para julgamento alguns produtos que vocês hoje já têm em linha e lançados. A gente vai ter uma imersão nos Estados Unidos esse ano, a gente vai para Chicago, onde tem a PLMA, a maior feira, a PLMA faz a maior feira de marcas próprias do mundo, ela faz em Chicago e faz em Amsterdã. Amsterdã é maior, porque o mercado europeu é maior, mas a de Chicago é grande, são cerca de 2.500 expositores. É um mercado, eu costumo dizer que o mercado americano é mais parecido com o nosso, né? O próprio hábito de consumo é mais parecido com o nosso. E nós vamos para Nova York também olhar como é que estão os varejos de lá, o que está acontecendo, e vale muito a pena essa imersão com a gente, porque ela é muito rica, muito rica. Vocês voltam virando a chave do negócio de vocês. Depois a gente vai ter, obviamente, uma análise do pós-imersão, que vai acontecer em dezembro. A gente ainda não tem fechada a data, mas a gente faz o pós-imersão também. E quais são os nossos projetos, né? Então, a gente tem o 4º encontro de negócios, a gente vai ter cursos inéditos, porque a gente tem cursos de marca própria e a gente vai subir novos cursos esse ano, sempre apoiando a GS1 com o código 2D nos produtos. Daniel, não sei se você está com o código 2D, mas é importantíssimo colocar o código 2D para a gente ter rastreabilidade, para a gente poder ter mais confiabilidade para o consumidor, através do 2D, ter todas as informações necessárias do produto.
Vamos conversar sobre isso, porque isso é importante, não paga nada, a gente tem uma super parceria com a GS1, a gente está ampliando a qualificação de fornecedores, a gente pretende que a maioria dos fornecedores de marca própria, a partir daqui a 2 anos, sejam fornecedores qualificados, que vai dar muito mais certeza para vocês que aquele fornecedor, ele é um fornecedor sério e que vocês podem fabricar com eles. E os nossos webinars, que a gente vai seguir fazendo, podcasts, enfim, todo esse trabalho, principalmente, nós atuamos muito forte do ponto de vista regulatório na Anvisa, e nós temos 4 grupos de trabalho que também são grupos de trabalho importantes: marketing, comunicação, dados e administrativo financeiro e técnico. Nós temos um grupo técnico que é coordenado pela doutora Giovana, eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar dela, e que faz um trabalho muito bonito com relação ao suporte que a gente precisa dar para os nossos associados. Então, é isso. A gente existe por você, né? E, cancelar a Maravilha! a apresentação. Maravilha, Neide. A gente pode bater papo. Claro. A gente vai conversar um pouquinho agora, Neide, porque, primeiro, quando você falou do código 2D, foi por isso também a nossa entrada na BMAPRO, né? Para a gente buscar os certificados, buscar cada vez mais qualidade e entregar mais para os nossos licenciados também, tá? Porque hoje a SPN Pharma, ela entrega, né, mais de 200 SKUs de marca própria e disponibiliza para os licenciados poderem vender no ponto de venda. E estaremos juntos também na Bradilan. Nós teremos um stand bem na frente da arena, né, onde o nosso CEO, que é o Guilherme Strapasson, ele vai palestrar lá, né? Ele tem 2 dias de palestra. E a Bradilan, para nós, também é o 2º ano que estaremos lá, então é muito networking, com novas pessoas, né? Donos de farmácia também do Brasil todo, a gente atende donos de farmácia do Brasil todo. E uma das discussões que eu queria entrar agora aqui, Neide, inclusive o Luciano colocou no nosso bate-papo, e ele colocou exatamente assim: a verdade de trabalhar com marca própria, não de dúvida, o volume de compra. Existem alguns projetos para diminuir essa quantidade. E também fazer uma pergunta para nós, no grupo SPN, existe algum plano piloto em agrupar a turma, algo nesse sentido? Porque sempre estão ligados e acaba os pequenos sem acesso, né? E como estão pensando em trabalhar o pequeno, né? Que de fato tem um porte real, né? Com menos lojas, né? Ou com até 10 lojas. E era uma discussão, Luciano, que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Eu e a Neide. Neide, como é que o pequeno tem acesso? Ele tem, ele consegue, ele não tem? Como é que ele faz para ter marca própria dentro da loja dele? Para fazer marca própria, a gente precisa, obviamente, de uma massa, né? Que a gente fala, de uma massa crítica, que é um volume que seja possível de ser produzido. As máquinas, as fábricas têm limites de batch, né? De produção mínima. Então, obviamente que, muitas vezes, para varejos que têm poucas lojas, não justifica, o volume não justifica, até porque vai custar muito caro, e daí perdeu o sentido. Né? Então, é muito importante, por isso hoje existem as redes, existem as empresas que têm licenciados, para que possam se unir, né? E aí, obviamente, o volume disso aumenta e passa a ser um volume que justifique a produzir a marca própria. Né? Então, é necessário que se tenha, lógico, um volume mínimo que justifique. E esse volume, obviamente, que ele vai variar de acordo com o fornecedor que vocês escolherem, de acordo com o produto que vocês escolherem. Tem produtos que o volume aumenta, tem produtos que os volumes são um pouco menores, mas tem que ter esse volume que justifique, até por conta... Só para vocês terem uma ideia, se eu comprar um rótulo de um frasco autoadesivo, se eu comprar 1000 rótulos, eu vou pagar 32 centavos.
por rótulo. Se eu comprar 10 mil rótulos, eu vou pagar 23 centavos. A gente está falando de 15 centavos, que na cadeia vai virar R$3 na ponta. Percebe? Por quê? Tem a mão de obra, porque tem os impostos, porque tem a margem, porque tem... Vai chegando num nível que lá para o consumidor final se torna totalmente inviável, né? E se comprar 1 milhão de rótulos, custa 7 centavos. Então, é óbvio que essas quantidades, elas são limitantes para que a gente possa fazer marca própria. Por isso existem as redes, por isso existem as empresas, como a de vocês, que vocês chamam de licenciados, né? Que vão fazer. Agora, o que é importante, Daniel? Ok, você tem os licenciados, né? Que foi uma coisa que a gente conversou. Vocês têm licenciado por região, né? Porque a marca própria, ela justifica também, porque ela vai fidelizar. Só eu tenho, e o meu consumidor vai vir, meu cliente vai vir lá, porque só eu tenho aquele produto que ele gostou, daquela marca. Perfeito. Então, óbvio que não dá para todos os vizinhos terem a mesma marca, porque daí não adiantou nada. A marca própria precisa ser regionalizada. As redes, quando elas fazem as marcas próprias, como uma Cifarma, como a Unifabra, enfim, todas as outras CDMil, os associados são regionais, né? Eles têm uma região específica, porque senão, óbvio, eles vão... não vai fidelizar, porque não é exclusivo, né? Então, Exato. Você me dizia que é exatamente isso que vocês fazem. Vocês mapeiam, e aí os licenciados são licenciados de determinadas regiões, né? Isso, Neide, foi bom ter falado, porque, assim, hoje é muito difícil para o pequeno ter marca própria, né? A pessoa que tem uma farmácia, 2 farmácias, a gente está falando aqui para o canal Farma, né? Pode ser que tenha pessoas de outro segmento aqui, que é uma live aberta. Mas para o canal Farma é muito difícil, devido ao investimento, devido a desenvolvimento, devido ao fornecedor sempre puxar uma quantidade mínima, e essa quantidade mínima, que nem você falou, é uma massa, né? E isso é muito grande, né? Precisa ter uma volumetria muito grande para isso. Então, por isso que existe a opção, né, da SPN Farma. Hoje a SPN Farma é uma empresa de licenciamento, que traz vários benefícios para o dono de farmácia, para a farmácia independente, pessoas que têm 5 lojas, 10 lojas, ou pessoa que tem uma loja mesmo, né? O dono de farmácia tem uma loja que quer se diferenciar, quer ter um diferencial competitivo, quer fidelizar seu cliente, quer remunerar melhor seu colaborador, né? Quer ter um produto de qualidade. Então, hoje, a SPN Farma entrega mais de 200 SKUs de marcas próprias para os licenciados. E além disso, traz margem significativa, fideliza o cliente e tem esse cuidado na parte de regionalização, que nem você falou, né? Porque não adianta colocar porta a porta, porque senão não se torna marca exclusiva. Então, nós temos várias regiões do país, né, licenciados nossos, vendendo marcas próprias, que são deles também, né? E fidelizando seu cliente e trazendo essa força para o negócio. Porque senão a gente fica muito à mercê dos grandes, né, que vem com uma força competitiva, traz as marcas próprias, né, que nem você falou muito bem da NITS, que é da Raia, né, da RD, e outras também, né, aqui, por exemplo, no Sul, nós temos aí outros grandes, né, não vou citar agora, mas isso tem em todo lugar, no Norte, no Nordeste, no Sul. Tem várias. Para isso, é para criar força, para criar musculatura, deixar uma margem, uma lucratividade grande do negócio, fidelizar o cliente, trazer essa relação com o cliente, né? E um diferencial super competitivo. Daniel, você só fideliza quando você entrega a promessa. Por isso que eu digo, fazer marca própria não é fazer produto próprio. Fazer marca própria é criar uma marca que tenha propósito, que vai entregar o propósito, essa entrega vai ser totalmente perceptível. Existe hoje vou dar mais um spoiler para vocês do nosso pós-imersão. Sabe qual é a palavra de 2026 da marca própria na Europa? Diga para nós. Confiança. Eles chegaram no nível de confiança do consumidor que realmente eles podem fazer o que eles quiserem. E é muito louco, né? Eu me lembro que há uns anos atrás, eu acho que uns 10 anos atrás, eu estava nos Estados Unidos, em Chicago, lá na PMA,
e a diretora de marcas próprias do Walgreens fez uma palestra e tinha uma pessoa com ela, inclusive, que fazia parte de regulatório. E aí terminou a palestra dela e eu perguntei para ela, eu falei, dá para você me explicar por que você consegue, como é que você consegue ter estetoscópio, como é que você consegue ter medidor de orelha, como é que você consegue ter tudo aquilo que você tem na farmácia? E ela disse para mim, quando se tem 7 mil pontos de venda, você pode ter o que você quiser. E é isso, gente, isso explica, inclusive, Luciano, aqui, ó, como é que faz quando se tem 10 lojas. Faz que se entra, né, numa rede, né, que vá fazer a marca própria e essas marcas próprias vão ser as que vão estar dentro do seu negócio e que vão estar fidelizando o seu consumidor. Agora, eu preciso só te falar uma coisinha aqui, ó, porque sempre estão ligados ao Abrafarma? Não. Nós não temos nada a ver com a Abrafarma. Nós somos a Abimapro. Eu diria para você, com todo respeito ao Sérgio Mena, né, que é um parceiro, a Abrafarma não entende nada de marca própria. Nada. E também não é o foco, não precisa entender. Nós somos a entidade no Brasil e, não sei se vocês sabem, existem 2 associações no mundo, a PLMA e nós. Então, nós hoje somos quem realmente tem autoridade para falar de marca própria, como fazer, como não fazer. Tem autoridade, inclusive, de mandar uma comunicaçãozinha para um dono de marca, dizendo, olha, você vai criar juízo e você vai fazer bem feito, porque senão nós vamos punir vocês, porque vocês vão prejudicar o mercado. Né? Nós temos essa autoridade, inclusive, porque somos uma entidade sem fins lucrativos, onde todos os associados são importantes, todos. Aqui não existe limite para entrar de associado. A única forma de não se associar é não cumprir com as nossas regras de compliance e não ter nada que desabone essa empresa, porque nós não podemos ter, de forma alguma, dentro da Abimapro, empresas que não sejam sérias. Maravilha. Todos podem ser associados, mas eu acho muito bonito o trabalho que vocês fazem, Daniel, porque é um trabalho que você consegue fazer com que a marca própria chegue nos pequenos, porque os pequenos não têm como fazer, eles não têm volume para fazer. Então, é muito importante para a gente esse tipo de trabalho. Lembrando de avaliar sempre o fornecedor, sempre fazer as auditorias, e lembrando que cada rótulo tem que ser revisto, porque senão ele vai para o mercado e ele vai poder causar problema não só para vocês, mas para toda a cadeia. Como eu dizia para um diretor de uma grande rede de Canal Farma, se o Carrefour fizer algum macarrão com problema, você não vai vender a sua marca. Entendeu? Então, a marca é um lugar onde todo mundo é amigo e todo mundo tem que se ajudar e todo mundo tem que fazer, porque os concorrentes são as outras marcas, não a marca própria. Maravilha, Neide. Muito importante essa tua fala, né? E muito importante essa fala do acesso, né, à Abimapro, e que não é só linkado à Bradilano, à Abrafarma, mas outros órgãos também, e a Abimapro é um órgão, eu acredito que até acima, né, porque ele é regulamentador. Isso. Tem mais uma pergunta aqui, Neide, acho que veio bem legal no nosso bate-papo, assim, ó, bom dia. Como garantir que a nossa marca própria deixe de ser vista apenas como uma opção mais barata e passa a ser reconhecida pelo valor e qualidade percebida? Eu acho que isso é bem legal, porque às vezes as pessoas perguntam assim, esse aí é da marca própria, isso aí é muito baratinho, né? Será que tem qualidade? Será que vale a pena? Porque daí você vê o produto de marca e o produto de marca própria muitas vezes não estão na mesma prateleira. E eu acho que isso é mais uma crença, né? Porque realmente, para a gente trazer uma marca própria para o consumidor, ele é feito o teste, ele tem a questão da qualidade, vai olhar o fornecedor, se é um fornecedor digno, né? E ver todas as certificações, Anvisa e tudo mais. Mas, Neide, por favor, fale aí um pouquinho sobre isso. É Jason, é isso? Isso. Ok, Jason. No passado não tão longínquo, as empresas faziam marca própria como se fosse um primeiro preço.
Foi isso que fez com que se criasse um paradigma que marca própria não tinha qualidade. Mas, assim, aconteceu lá fora também, lá na França, quando começou. A gente está na 5ª geração da marca própria. A primeira era genérico. Na França, eles faziam, varriam o chão e pegavam lá os grãos e tal, e sacava. A segunda geração começou na década de 60 lá, que daí começou a ter marca, sem nenhuma preocupação com qualidade. Era o primeiro preço. A terceira geração, que começa na década de 80 lá, foi a geração que veio com o conceito de este produto tem qualidade. E aí, qual é o propósito da marca e qual é o posicionamento na gôndola que eu vou fazer com a minha marca? Então, bem assim, ó. Se você vai num dia por cento, quem é o público-alvo do dia por cento? Classe C, D, né? É o público-alvo. Quando ele faz a marca própria para o público C. Então, é medium price. Não é o primeiro preço, porque eles não vão fazer primeiro preço nunca. Eles são fortíssimos na Espanha, onde eles nasceram. O Mercadona, inclusive, os copiou para chegar onde chegou. Então, não é o primeiro preço, mas então, o que eu quero? Eu não vou vender comfort, mas eu vou vender fofo. Então, eu vou fazer igual o fofo. E vou posicionar aqui 15% mais barato que fofo. Eu não vou por do lado do comfort, porque senão a dona de casa vai achar que ele custa 35% mais barato, mas quando ela levar para casa, ela não tem aquilo. Ela nunca mais compra. Ela foi enganada. Então, posicionamento é a primeira coisa que se faz com relação a uma marca. A minha empresa faz projetos de marca própria. Então, a primeira coisa é o posicionamento. Qual vai ser o posicionamento da nossa marca? Da nossa marca? Ele vai ser medium? Ele vai ser premium ou ele vai ser low price? Se é low price, aliás, eu nem começo a fazer, porque a pior besteira que existe é você achar que você vai ser que a tua marca é tão ruim que ela vai conseguir ser a mais barata do negócio, até porque quem compra o mais barato leva para casa o que comprou, né? Não adianta reclamar. Esse posicionamento claro, vou dar um exemplo para vocês da Acifarma. A Acifarma começou marca própria da forma que nunca ninguém começaria. Nunca. Né? Então, vamos fazer shampoo. Você vai brigar com seda? Os caras têm Fundação Camaçari, do Lauril, que põe lá. E eles começaram com protetor solar. 30. Protetor solar 15 e 30. Chegou num nível que o pessoal teve da Sandal contratou a Nilce para entender por que a venda tinha caído tanto nas regiões onde estavam as sedes da Cifarma. Porque eles posicionavam, faziam ponta de gôndola, eles posicionavam igual o Sandal, com 30% mais barato. Por quê? Porque o produto era nobre, o produto era premium. Eles começaram com o premium, eles arriscaram, eles apostaram. Se a gente criar nossa marca e o consumidor entender que ele é premium, daí para frente a gente pode lançar o que a gente quiser. Foi a aposta que eles fizeram. Cada empresa tem uma estratégia. Agora, se for para fazer o preço mais barato, nem comecem, gente, não perca tempo. Sempre vai ter alguém que está precisando de dinheiro, trocar duplicado e vai vender mais barato. Maravilha, Neide. A própria não é isso. Por isso que a gente fala, não é produto próprio, é marca própria, construção de marca. Porque de marca. Perfeito. E a marca própria realmente não é para ser o produto mais barato, né? Porque senão muitos não colocariam seu nome na marca. Ou seja, imagina tu levar eu vou trazer aqui uma... Né, tem uma rede do Sul aqui que tem a marca própria e coloca seu nome, né? Então tem lá, make-up, infantil, né? E só para não falar o nome, né? Enfim, mas ele coloca o nome, né, da sua loja, da sua empresa, nos produtos. Então tem que ter um produto, tem que ser um produto de qualidade, tem que ser um produto que o cliente leve para casa e diz, poxa, eu vou voltar lá e vou comprar. Vou ser cliente dessa marca. Ô, Daniel, eu vou dizer uma coisa, viu? Uma vez eu fui para uma empresa, essa eu posso falar porque ela me permitiu falar. A Cristina não está mais aqui entre nós, ela teve uma doença, o Peixoto, e aí ele tinha a marca Valor.
E aí, eles tinham refeito a marca, era um coraçãozinho e tal. E ela disse, Neide, você pode vir aqui conversar com a minha equipe, Paraná. E aí eu fui, e aí eles explicaram o marketing, quem que era, como não era, o que eles tinham feito, o reposicionamento da marca nova, a nova imagem da marca, Paraná. E eu parei, eu olhei para todos eles e disse, nesse exato momento eu vou sair daqui, vou para a casa de vocês, porque eu tenho certeza que depois de tudo que eu ouvi aqui, a despensa de vocês vai estar cheia de produto valor. Eles começaram a se contorcer na cadeira. Mas eles começaram a se contorcer na cadeira. E aí a Cristina olhou para minha cara. Eu falei, você me chamou aqui, foi para isso, não foi? Foi para a gente decidir realmente como é que esse negócio vai andar. Sabe que enquanto vocês não comprarem o que vocês querem vender, nem vocês compram o que vocês querem vender, vocês querem enganar quem? Vocês marketing, querem enganar quem? Uau! Né? Então, se você é o dono de uma marca e você não compra os seus produtos, a sua família não usa, pelo amor de Deus, né? Vai fazer um curso e depois faz marca própria. Vem com a gente, vamos lá. Vem fazer. Aqui alguém perguntou como é que faz para participar da imersão. Isso, já ia ler para você. Tem, Daniel, o link para participar? Se a Lília manda para você, você pode mandar para o pessoal para eles entrarem. Presencial vai ser Lília, muito bem recebido. Pede para a Lília nos mandar o link, que a gente já coloca aqui no bate-papo, né? E a Lília consegue colocar no nosso bate-papo, ou mandar aqui para a Jéssica, que daí a gente já coloca aqui no bate-papo, até para o Alan ali. Pede para a Jéssica colocar. Maravilha. O link. Neide. Eu já ponho aqui para vocês verem, e também você pode mandar depois para o pessoal. Perfeito. Entre em contato com o Daniel ou com a Bimapro e a gente passa para vocês o link. Nas nossas redes sociais está o link. Nós estamos no Facebook, no LinkedIn, tem uma chamadinha minha, inclusive, que eu fiz hoje para cá, para essa live. Maravilha. Para o Luciano também, que ele participou ali do bate-papo, eu mandei o nosso linkzinho do nosso site, que é da SPN Pharma, para ele poder conhecer um pouco mais o nosso licenciamento. A gente já está se encaminhando aqui para a finalização, né, para o fechamento, e mandei ele para ele. A Jéssica, daqui a pouco também acho que consegue mandar o link da Bimapro aí, para que o Alan também ele possa participar dessa imersão, né? Desse pós-imersão, da imersão aí de marcas próprias. Né? Nós estaremos, então, presentes no Bimapro, esperemos poder conversar lá e se ver, que você possa vir ao nosso stand, a gente vai estar bem na frente da arena da Bradilan. Não tenha dúvida, claro que eu vou. Já deixo o convite. Eu visitarei todos os stands, eu e a Giovana, como diretora da Bimapro, nós visitaremos todos os nossos associados, nós fazemos questão. Legal, muito obrigado, serão bem recebidos lá. Não é porque a feira é da Abrafarma que a gente não vai, que a gente tem o nosso evento, muito pelo contrário, nós queremos, como entidade, que marca própria cresça muito no Brasil. Então, todos os eventos que acontecem, eles são sempre muito bons, porque a gente vai poder divulgar, propagar, e cada vez mais o pessoal entrar, porque, gente, marca própria não é só ARD, não é só Pague Menos, não é só DPSP, sabe? A Demil está com marca própria, está fazendo um trabalho lindo, e o Thiago tinha uma equipe muito grande, ele e Deus. Aí hoje não, hoje ele já está com uma equipezinha um pouquinho maior. Um pouquinho maior. A Paula da Bemol, a mesma coisa, ela falava, nossa, minha equipe agora vai dobrar a minha equipe, né? Sou eu, agora vai ter mais uma pessoa. Eu falo para você, não pode reclamar, a equipe dobrou, né? Dobrou de tamanho. Agora já está uma equipe maior, porque já justifica, obviamente, tudo tem que justificar, né? Porque senão vai tudo para o preço, é do couro que sai a correia. Então, tudo tem que ser bem enxuto. Nós estamos sempre aqui para dizer para vocês o que vocês precisam, é a nossa finalidade de ser. Nós existimos para isso, para fomentar a própria no Brasil. E aqui, todos, absolutamente todos, podem falar, todos têm voz.
Às vezes não voto, porque para ter voto tem que fazer parte da associação. Mas falar todos podem. E esta entidade, ela foi formada, ela foi constituída, Daniel, com um valor muito pequeno, inclusive para os grandes, e todo mundo paga igual, para quem fatura acima de 10 milhões e quem fatura abaixo. Quem fatura acima de 10 milhões pode faturar bilhões, que vai pagar o mesmo valor. Sabe por quê? Porque senão ele vai achar que ele manda porque ele paga mais. E aqui não manda, aqui todos mandam igual. Todos têm a mesma voz, todos têm o mesmo, a mesma força. Legal, muito obrigado. Pô, bonitas palavras aí, Neide. Obrigado, Neide. Obrigado ao pessoal da BEMAPRO. Parabéns, né, pela associação, que a gente faz parte agora, e a gente